momento muito difícil. Talvez a gente esteja terminando um ciclo histórico no Brasil e começando outro. Mesmo que venhamos a perder a eleição, que é uma possibilidade, a luta não termina, pelo contrário. Acho que o projeto da extrema-direita, que é o que está se consolidando nesse processo eleitoral, o Brasil não cabe dentro do processo, não cabe dentro da proposta deles, em nenhum aspecto. Vocês imaginam que a comunidade afro-brasileira, os negros brasileiros, vão aceitar voltar a não ter perspectiva de futuro e aceitar a submissão construída desde a sociedade escravagista? Que as mulheres vão voltar para casas belas, recatadas e voltarem a ter como território lar? Vocês acham que toda essa comunidade LGBT que emergiu no Brasil buscando direitos e reconhecimento e o direito de existir e de ser feliz vai aceitar voltar para o armário? Os índios vão aceitar a continuidade do extermínio, que é a prática histórica que Krenak, inclusive, se refere nessa entrevista que deu para um jornal português, que a juventude vai aceitar as condições que estão sendo dadas e que vão se agravar no nível? É impossível. A cena que eles querem construir é impossível, mas precisamos tomar cuidado. Quanto maior é a força da sociedade e menor o projeto que quer se impor à sociedade, mais violento, mais perverso e mais desumano é. Pinochet, que foi, junto com a ditadura da Argentina, as duas piores do ciclo passado, de regimes autoritários em toda a América Latina, foram os mais violentos porque tinham um povo em luta. Eu morava no Chile na época. Ao ter exilado, na favela que eu morava, tinha uma efervescência humana, artística, cultural, política. Todos os partidos de esquerda tinham força dentro e de centro-esquerda, e até a democracia cristã, no meio da favela. E era favela mesmo, era padeiro, limpador de carro na rua, lavadeira, esses eram meus vizinhos. E a violência, quando veio, foi matando 10 mil pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque existem três forças que se convergiram e estão construindo esse momento difícil que o Brasil está vivendo. Esse obscurantismo fundamentalista religioso, levantando uma plataforma moralista, hipócrita e de tentativa de reprimir as boas energias que emergiram na sociedade brasileira. Eles têm representação em todos os parlamentos no Brasil. Acho que a sociedade brasileira foi muito leniente com o crescimento desse fenômeno, permitindo que eles discriminassem as religiões afro-brasileiras, demonizando as práticas religiosas, que eles nem pensavam em existir e já era uma dimensão da espiritualidade da humanidade. Permitimos que eles construíssem uma visão absolutamente repressora a partir dos parlamentos. Eles mentem, eles caluniam. Tem 2 vereadores aqui que beberam na minha intenção, eles bebem escondido. E porque querem abrir uma CPI na Câmara para investigar o quê? Até as pedras sabem que eu sou um cara honesto, que não trabalho nessa esfera de dinheiro, não tenho atração por essa. Eles têm, o Deus deles é dinheiro. Não é Jesus, é dinheiro, é poder. Outra força importante é o golpismo. O Brasil viveu um processo de redemocratização, mas o Brasil, historicamente, acochambra tudo, não consegue ser radical, ir à raiz das coisas. O Purão, que sustentou a tortura, a barbárie da ditadura militar no Brasil, estão soltos, conspirando e vão voltar para o poder.
Já tem pessoas fazendo levantamento de quantos que participaram da barbárie. A referência ao coronel Ustra não é uma fixação puramente do Bolsonaro, é na verdade uma referência a todo um campo de barbárie que ficou calado, surdo, esperando o momento de voltar, e eles estão se articulando para voltar. Elegeram alguns militares nos parlamentos, Senado, Câmara, Assembleias Legislativas, e essa força ela é violenta, absolutamente desumana, defende a tortura, defende o extermínio. Eles estão falando abertamente em exterminar em torno de 30 mil pessoas no Brasil, mas eu acho que, diferentemente do período da ditadura militar, eles vão ser seletivos. A diferença entre um golpe e outro, que esse golpe jurídico, mediático e parlamentar, ele trabalha sutilezas, tem a fake news, ou seja, a mentira, a hipocrisia, como instrumento principal. Mentem para construir um campo de apoio na sociedade. É evidente que nem todos que apoiam são fascistas. Eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que estão apavoradas, sem perspectiva, vendo a miséria bater a porta, vendo a pobreza voltar para os seus ambientes, que querem uma saída imediata e foram, de alguma maneira, capturados por esse projeto conservador e reacionário, e muitas vezes contra a própria condição da pessoa, de pobre, de negro, de homossexual. Então temos que ter muita sensibilidade em compreender que os que participam muitas vezes não são, em essência, parte daquele fenômeno que nós estamos vendo. Os que apoiaram o nazismo na Alemanha, os que apoiaram o fascismo na Itália e na Espanha, nem todos eram, muitos inclusive se surpreenderam quando, depois da derrota desses projetos, eu não sabia que tinha campo de concentração, eu não sabia que tinha câmara de gás, porque na verdade o encantamento por essa energia negativa, ela existe, é quase tão forte quanto o encantamento pela utopia, pela felicidade, pela alegria, e nós estamos caminhando para isso. É uma disputa entre dois polos de projetos de humanidade. No Brasil vai se realizar uma disputa central para a humanidade, e o mundo inteiro está preocupado com o Brasil pelo tamanho, pela importância do Brasil, pela capacidade de liderança do Brasil. O que acontecer aqui terá repercussões no mundo inteiro, talvez fortalecendo essa extrema-direita racista, homofóbica, misógina. Mas a luta não terminou, nem a luta eleitoral terminou. Nós temos menos chance de vencer do que eles, mas temos chance de vencer. Eu acho que esses dias que nos separam da eleição devem ser dias dedicados com absoluta concentração e foco em ganhar e ampliar voto, porque inclusive, mesmo que se nós perdemos com a diferença pequena, eles não saem legitimados da urna. Essa que é a grande questão. Essa eleição é a busca de legitimação, porque eles já perderam 4 eleições no Brasil. A direita aí, não só essa extrema-direita, mas a direita em geral, os neoliberais, os autoritários, perderam os projetos conservadores, perderam 4 eleições no Brasil. Lula foi eleito 2 vezes, a Dilma foi eleita 2 vezes, e todos os prognósticos diziam que, em condições normais da democracia, eles seriam derrotados de novo, que Lula ganharia no primeiro turno. Então é uma tentativa de interromper um processo, um cansaço da parte deles de serem derrotados dentro da democracia e a busca de um atalho para legitimar. Essa massacrante mistificação e manipulação da opinião pública, concentrando no PT e em Lula, mas na verdade contra todo um projeto de fortalecimento do Brasil enquanto país soberano, com política externa autônoma e independente, com institucionalização de direitos. A baixa cultura democrática no Brasil não permite que a gente valorize o suficiente o que é incluir na superestrutura legal do país direitos de minorias, direito de não ser massacrado nem molestado, direito de ter futuro e, portanto, que a sociedade abra perspectivas de crescimento. A gente começou a viver um processo.
Na verdade, a democracia brasileira é frágil, é perversa ainda, ela ainda é, eu não vou dizer indefensável, mas a defesa dela é pelo que ela pode ser, pelo processo que a gente estava vivenciando de ter futuro, de ter alegria, de ter possibilidade de acreditar que a vida coletiva pode dispor saídas e condições melhores para todos. Então eles vão vir para cima de tudo, da vida democrática, vão vir para cima dos programas sociais, vão vir para cima de direitos, vão privatizar o patrimônio brasileiro, vendendo a preço de banana, como é o pré-sal. Mas outra, o Brasil tem 17% da água potável do mundo, a Coca-Cola quer comprar todo o aquífero Guarani, que é o maior aquífero do mundo. Eles vão disponibilizar, através de nova legislação, a possibilidade de explorar a Amazônia. O Bolsonaro disse isso ontem. Os direitos sociais e a joia da coroa do projeto deles é a perseguição à esquerda e às emergências sociais, mulheres, negros, a comunidade LGBT, indígenas, quilombolas. Então, para isso eles precisam disseminar o ódio. Todas as sociedades no mundo, todos os países no mundo que têm riqueza natural estão sendo atacados por uma redefinição do mundo através da força das grandes potências, do capital financeiro e das grandes empresas. Nos países árabes isso já é o cotidiano. Eles inoculam o ódio, a guerra fratricida, e muitas vezes as pessoas têm um sentimento histórico que estão vivendo algo ali, mas na verdade é uma indução de fora para dentro. Nós estamos sendo induzidos nesse momento ao ódio, à fragmentação da sociedade brasileira, à inviabilização do Brasil como nação. E nós vamos ter que valorizar também os referentes culturais que nos unificam, além de continuar fortalecendo o conceito da diversidade como um patrimônio do Brasil. Vamos ter que buscar fortalecer o que nos une, num sentido muito mais amplo do que muitas vezes a gente imagina, a língua portuguesa, a toda a parte cultural que foi apropriada pelo conjunto da sociedade e que de alguma maneira representa essa nação. Isso vai ser uma emergência, uma necessidade imediata. Então o que eu tenho a dizer? Eu ainda estou na batalha, subjetivamente comprometido que a gente vença. Nós vamos batalhar com uma desigualdade enorme. A máquina que eles botaram tem centenas de milhares de robôs funcionando para espalhar fake news. Já estão anunciando que vai vir uma onda de fake news nos 2 últimos dias da eleição. Os computadores são fora do Brasil, dizem que é em Andorra, um dos principais centros desses computadores, para evitar qualquer possibilidade de interferência. Eles têm o comprometimento de boa parte das instituições que caberia defender a democracia, judiciário, boa parte do MP, Polícia Federal, o judiciário, eu disse, parlamento. Então, nós temos uma desigualdade de condições, mas não é a primeira vez que a gente vence em desigualdade. Então, temos que insistir, vencer ou vencer, e nos preparar para, caso a gente não consiga, fazer uma resistência inteligente, manter o afeto. A cultura tem um papel de, como foi dito aqui, manter o afeto, a referência utópica, as possibilidades de felicidade no futuro. Não temos tempo para ficar triste nem perplexo. Na verdade, a gente tem que ficar mais indignado, mais forte, e um compromisso da gente irradiar esse processo para um número maior de brasileiros, que de alguma maneira eles conseguiram contaminar uma boa parcela da sociedade. Eu não sabia que ia falar, tudo veio aqui de dentro, porque eu não paro de pensar nisso esses dias. Muito obrigado.